Bom dia, a paz do Senhor. Mais um dia cumprindo a minha missão, que é transbordar a água viva, que é ser uma fonte, porque bebi dessa fonte e ela de verdade muda a nossa vida. Nós iremos ler hoje Salmos, capítulo 83. Mas antes de entrarmos em Salmos, eu tenho uma direção quentinha do céu agora, do Espírito Santo. Oferte o que você tem, diz o Senhor. Oferte o que você tem, diz o Senhor. Porque Jesus está observando você, está observando a mim. Agora mesmo estou dando uma oferta servindo ao reino de Jesus, servindo ao meu mestre e ao meu irmão. Lá em Lucas, capítulo 21, verso 1 ao 4, fala assim, porque Jesus fala para mim e para você, não se sinta constrangido ou constrangida no meio dos grandes. A pessoa pode ter grandes aquisições, grandes conhecimentos, e eu não falo isso para desdenhar, tá? Porque essas coisas, debaixo de uma direção de Deus e servindo a um propósito que passa pela sua vida, ou seja, não alcança só você, alcança outros. Então não é desdém. É realmente dessa forma que o Espírito está ministrando. Então, pessoas que têm outras capacidades, outras habilidades, mas que eu e você não se sinta constrangido de ofertar, de dar, de entregar tudo que temos. Porque Jesus conhece o meu coração e o teu coração. Jesus sabe que o que nós temos entregado é tudo. E não que sobra. É tudo. Porque foi isso que Jesus falou. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então ela deu tudo. Uma entrega total, um coração totalmente voltado para ofertar, para dar o melhor para Deus. Não faz por fazer, não dar por dar, não estar num ambiente dando daquilo que sobra, mas está indo com o coração totalmente entregue. Então, Jesus fala que ela entregou tudo, que ela entregou tudo. O salmo que nós iremos ler, do capítulo 83, vai falar sobre o seguinte: é uma súplica do povo pedindo a Deus que os salve dos seus inimigos, os quais ameaçam invadir o país e destruí-los, os quais ameaçam invadir o país e destruí-los. Um pedido de ajuda. Nações inimigas planejam a destruição de Israel. O povo ora a Deus, pedindo que ele faça agora o que fez no passado e que ele, o governador do mundo, destrua essas nações, né? Então aqui nós iremos ler sobre intenções malignas que estão na porta, tentando invadir
um território que é teu, um território que Deus te deu. E o Espírito Santo também traz aquela palavra de Josafá, e que também estavam vindo contra ele. Eu vou ler essa palavra com você, já que o Espírito Santo, né, tá nos lembrando. Mas fala sobre força, sobre inimigos que planejam mal, é tomar território, é destruir, é invadir o espaço que é teu. Então, o que o povo de Deus faz? O povo de Deus ora, o povo de Deus intercede, o povo de Deus se humilha. Por quê? Porque nós não somos poderosos, e eu falei isso para alguém hoje, eu acredito. Eu disse, eu não sou poderosa, mas eu posso te ajudar a interceder, porque eu creio em Jesus Cristo. Eu creio naquilo que Jesus Cristo carrega. Então eu tenho essa consciência, eu tenho esse pensamento. De verdade, nós não somos poderosos. Quem é poderoso é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Quem é poderoso é Jesus. E nós oramos contra as obras que Amã tem influenciado a mente das pessoas. Para quê? Para matar, para destruir, para trazer dor. Esses conselhos é contrário ao que Deus quer, ao plano que Deus quer. Então veja, Amã está influenciando o rei. E por o rei dar ouvido à voz de Amã, a sua própria esposa morreria, Esther. Esther toma conhecimento do decreto, do plano, da ameaça, da arquitetação. Então, as ameaças inimigas, os decretos, eles são reais. Eles não são algo imaginário da nossa mente. São situações reais, são vivências reais. Por exemplo, quando alguém se levanta e declara guerra contra o outro país, aquelas mortes são reais. Quando um outro país decide invadir, levar pessoas cativas, fazer de reféns, e às vezes matam, e às vezes cometem estupro, enfim, você vê isso na Bíblia. E isso são situações reais. E isso vai mexer com toda a nossa estrutura. Toda a estrutura do nosso ser. Nessa oração, nós ficaremos atentos às palavras. Porque algo que eu tenho aprendido com o Senhor é que se você tem dor, você tem que falar da dor para Deus. Se isso te afere sofrimento, temos que falar para Deus. Nós não somos poderosos. O próprio Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, conversou sobre a angústia que ele estava sentindo ali no Getsemane. Então, a ameaça é real, as situações é reais, o diagnóstico é real, essas situações são reais. Elas não estão no imaginário, não é algo que a gente pensa, é algo que a gente vê, é algo que a gente sabe que está na terra, porque o Senhor lhe dá discernimento. Então o decreto de Amã, ele é real, ele é uma ameaça, ele é um plano. Mas para que ele conclua, tem que haver a autorização de Deus. E por isso nós, que somos um povo de Deus, não para sermos soberbos e orgulhosos, mas humildes, reconhecendo quem está conosco, quem decidiu nos amar, quem decidiu nos resgatar, quem é que defende as nossas causas. Então, é humilhação mesmo, é os pés do Senhor, é súplica, é oração. Então, a palavra de Deus começa assim. Eu vou ler na versão NAA. Fala assim. Porque a própria palavra de Deus mostra a intenção do plano, qual é a intenção do plano, como é que se deu essa súplica, que palavras eles falaram para Deus. Eles falam os nomes dos inimigos, quem está vindo contra eles, que estão se reunindo, estão se aliançando, estão se revoltando contra, né? Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fique
inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Eles dizem: venham, vamos riscá-los da lista dos povos, e que ninguém mais se lembre do nome de Israel. Aniquilar eles, destruí-los. Pois tramam de comum acordo e firmam aliança contra ti. São as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Também a Síria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. E se constitui, estão se juntando, estão tramando, estão de comum acordo e se constitui, eles se constituem. Ou seja, eles se autoafirmam, altivos, orgulhosos, soberbos. Geralmente, esse tipo de mentalidades, não é? Dá muito ouvido à voz do maligno, a influências mais. Veja Amã. Amã, ele era elevado. Amã era elevado. Então, faze com eles como fizeste com Midian, como fizeste com Cícera e com Jabim, no ribeiro de Quizon. Eles foram destruídos em Endor e se tornaram adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Salmuna, que disseram, o que falaram, o que disseram: vamos nos apoderar das habitações de Deus. Então, destruir, aniquilar todo um plano maligno e tomar aquilo que é, vamos nos apoderar das habitações de Deus. Aqui na versão de hoje fala assim: pois eles disseram, vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha que o vento leva, como o fogo devora um bosque, e as chamas incendeiam os montes. Assim, persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com teu vendaval. Assim, persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com teu vendaval. Cobre o rosto deles de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos para sempre, que pereçam em completa desgraça. Então reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aquilo que eles estão pedindo para que Deus traga, para que Deus seja conhecido, para que Deus se manifeste, seja conhecido e seja glorificado. Ou seja, esses corações altivos fiquem humildes, porque verão que nada são, mas que Deus é. Assim como aconteceu na vida de Nabucodonosor, que se elevou, mas depois o seu coração reconheceu
que Deus dá, mas que Deus tira, que Deus abate as pessoas elevadas, né? Os soberbos, os altivos, os orgulhosos. Deus abate os orgulhosos. Então, você prestou atenção aqui nessa oração? Eu aprendi com as minhas irmãs, ministrada pelo Espírito Santo de Deus, com essa orientação. Às vezes acontecem, dependendo de como você está, em toda a sua estrutura, você até não conseguir orar. Você pode ler a palavra, você pode ler em voz alta. Então eu faço isso de vez em quando. Eu leio a palavra de Deus em voz alta. Então a oração de Josafá, lá em 2 Crônicas, 20, eu fico pegando outras Bíblias, porque tem Bíblias que eu já li esses versículos, então eu sei exatamente onde está. E nas novas, como eu estou começando, não é? Então, assim, a Bíblia que está mais marcada, entendeu? A palavra de Deus diz assim: um exército enorme vem contra. Depois disso, 2 Crônicas 20, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meonitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Alarmado, Josafá se posicionou. E o posicionamento dele foi buscar o Senhor. Então ele se posicionou. Então, se posicionar, às vezes nossas irmãs falam, se posicione. E a gente pensa que é gritar, que é agredir, que não. Se posicionar é orar, é jejuar, é buscar a sabedoria de Deus para as situações. Então, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então, o povo de Deus se posicionou para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém. Assembleia, reunião, as pessoas reunidas com um único propósito, que é buscar o Senhor, buscar a ajuda do Senhor. E nós estamos aqui hoje para juntos buscarmos a Deus, clamarmos a Deus, intercedermos a Deus, a sua ajuda diante das obras da maldade. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo? Ele está levando a situação. Não és tu o nosso Deus o próprio Deus, que expulsasse os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e adeste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Então foram expulsos. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás.
Então Deus mesmo limpou a terra. Ele está falando, tu mesmo expulsasses. Mas agora, o que está acontecendo agora? Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram. Deus não permitiu, eles se desviaram deles e não os destruíram. Não fizeram nada, não fizeram mal, se desviou. Vê agora como estão nos retribuindo. Eles não fizeram mal, eles não fizeram o mal, eles não destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo. Ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó a retribuição. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Isso aqui é humildade. Oh Deus, eu sou a toda poderosa, eu sou o todo poderoso. Não, porque eu estou contigo. Não, Deus, nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Que se levantou contra nós. O povo a qual nos desviamos e não destruímos, eles estão nos pagando assim. Estão vindo nos atacar, estão vindo com o mal, que era para destruí-los e para tomar a terra. Os planos eram mal, eram malignos, não eram bons. Iam pagar o bem com o mal. Pagar o bem com o mal ao povo de Deus. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. O Espírito do Senhor. Glória ao Espírito Santo de Deus que está conosco. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá. Escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Todos, Judá, Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Não tenha medo, nem fique desanimado. Não tenha medo, nem fique desanimados, por causa desse exército enorme. É enorme, é maior, é poderoso, se compararmos com a nossa humanidade. Mas não é maior que Deus a situação. Aquilo que está vindo contra o plano de Deus, contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus,
contra a soberania da palavra de Deus, contra o que Deus fez e contra o que Deus quer. Porque é contra Deus que estão lutando. Não é contra mim e contra você. Então, quando o inferno ele se levanta com as suas obras mais, com ameaças, com violência, batendo na porta porque quer entrar de todo jeito, quer invadir, quer dominar o território, o Senhor está dizendo: não temas, não desanime por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Então aqui as palavras: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Tem livramento de Deus. Então, tomem as posições. Fique firme. Fique no lugar de vocês. Fiquem posicionados e vá para onde Deus mandou. Porque Deus fala aqui, né? Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Não se encontrariam para lutar. Não se encontrariam para brigar. Porque nós sabemos, né? Se você não conhece essa história, que eles já veem os inimigos totalmente destruídos, mortos, morte, e eles tomam posse dos despojos. Então, a palavra de Deus diz: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor. Tenham fé no Senhor, tenham expectativa, tenham esperança. Os que esperam no Senhor, vamos renovar aqui as nossas forças, né? E nós que esperamos no Senhor não ficaremos envergonhados, decepcionados, e o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Depois de tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Porque depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados.
e eles foram derrotados. Que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Porque Deus colocou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Derrotados por quê? Por causa das emboscadas que o próprio Deus colocou. Então, os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Confusão entre eles mesmos, briga entre eles mesmos. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Eles mesmos se destruíram. Eles mesmos começaram a se destruir uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria. Que lindo! Dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. Eles estavam antes com medo, né? Com certeza mexidos emocionalmente. E agora, o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Quem concedeu paz? Deus. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Assim, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. A palavra de Deus nos mostra a vitória do povo de Deus. Um povo que, trazendo uma linguagem para eu e você entender, diante de uma situação difícil, de uma situação maior do que eles, humanamente falando, aferia tristeza, temor e querer desanimá-los. Mas Josafá diz: tenham fé no Senhor. O próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, ele fala no meio da congregação: não temas, não desanimes. Deus também traz uma direção: a guerra não é de vocês, eu que vou lutar, a guerra é minha. Era contra o próprio Deus. E Deus mudou o estado emocional de tristeza para eles ficarem alegres. Deus deu a vitória nas mãos deles. E não só deu vitória nas mãos dele, destruindo os inimigos, derrotando os inimigos que se levantou contra o que Deus queria e o propósito de Deus,
como eles também não saíram de mãos vazias, tiveram despojos. Veja como é o nosso Deus. E não é diferente na minha vida e na sua. Nós que estamos posicionados na posição que Deus nos colocou, temos praticado bem. Aí você pode falar, Lília, eu não estou praticando bem. Arrependa-se, a palavra de Deus diz, arrependa-se. Abandone esses maus caminhos. Entregue a vida para Cristo. E receba de Deus perdão, receba de Deus misericórdia. E agora com Cristo tem uma nova vida, ou seja, o que você fazia antes, você não vai fazer mais. Você vai aprender com Jesus, você vai ser ensinado por Jesus, vai ter um coração humilde, flexível, de carne e não de pedra. Glória a Deus pelo teu coração estar arrependido. Pior se tivesse altivo, pior se tivesse no engano, né? Numa estrutura mental, onde o que você tem é o que você é, e aí vem o destruidor e leva tudo. E ficamos arrasados, e então percebemos que nos elevamos mais do que realmente somos. Somos seres humanos, não somos poderosos, porque temos o conhecimento, uma conta cheia de dinheiro, uma estrutura física muito legal. Não, irmãos, isso não dá poder a ninguém, isso é tão vulnerável. O que é poderoso é a presença de Deus, é a graça de Deus conosco, é a presença de Deus com o seu povo. Isso é poderoso. Então, vamos louvar juntos, vamos orar junto, vamos buscar a presença do Senhor. Se você não sabe como fazer a sua oração, você pode ler as orações dos seus irmãos na palavra de Deus em voz alta dentro da sua casa. E o Espírito do Senhor vai te tomar em oração, vai te dizer as palavras. Nem sempre sabemos orar, então fazemos como Ana, só choramos. Mas pomos a amargura do nosso coração, né? Da dor que estamos sentindo, da aflição para fora. Como Noemi, por mais que ela tivesse vivendo tantas perdas, você vê que ela abençoa as suas noras, não é? Ela abençoa Moás. Então, por mais que ela tivesse amargurada e triste, ela não saiu por aí amaldiçoando as pessoas. Ela estava vivendo uma tristeza interna, porque as perdas mexem com a nossa estrutura humana. Toda a estrutura mental dos seus pensamentos, da maneira como você raciocina, com as suas emoções, você fica triste, e aí vai trazendo aquele sentimento de desânimo, aquele sentimento, tanto faz para mim viver como não viver, diante das dores, das aflições nesse mundo. Mas a palavra de Deus traz para nós a esperança. Saber que Deus, Ele está conosco, isso nos fortalece, isso nos mantém firmes e na posição que Deus nos chamou. E nos mantém firmes na posição que Deus nos chamou. De manhã o Senhor me deu um louvor, eu nem pensei em louvar hoje, mas diante da palavra de Deus que Ele nos deu sobre Paulo e Silas louvando, orando, sobre aqui Josafá orando e louvando. Vamos louvar o Senhor o hino, deixa eu ver aqui. 526. E vamos orar uns pelos outros. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o sol todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando eu louvava, o Espírito Santo dizia assim, eles queriam tomar posse, né?
da habitação ali do povo de Deus. E na verdade foi o povo de Deus que recebeu a herança, né, os despojos deles, porque eles morreram e tudo que eles carregavam ali ficou para o povo de Deus. Na verdade, o mal que eles pensavam fazer, na verdade, se voltou contra eles, porque eles estavam contra o próprio Deus. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo-a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transbordou, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu, voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então nossa alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então na leitura de hoje nós fizemos essa oração. E a direção do Senhor, que você também possa recitar, falar, profetizar a palavra de Deus dentro da sua casa. Porque a palavra de Deus pode ser a sua oração de hoje. Se você está sem força para orar, se você não sabe o que falar, leia as palavras de Deus. E você vai experimentar o seu espírito levantar. Porque nós começamos... Eu já vivi... Que foi, Derek? Meu Deus, é o cachorro. Eu acho que ele quer fazer xixi, eu abri a porta. Mas eu oro em nome de Jesus, para que Jesus te proteja do maligno, proteja a sua casa, proteja tudo aquilo que é seu. Eu não sei qual é o decreto especificamente que se levantou contra você,
contra o povo de Deus. Mas Deus me traz aqui com a sua palavra para não lembrarmos que não estamos só, que Ele está conosco diante das ameaças, diante das investidas de Satanás, e que é Ele que vai lutar essa guerra por mim e por você. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.